Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts in Algorithms. Hoje nós vamos continuar discutindo sobre o aprendizado profundo, redes neuronais profundas e vamos falar de alguns dos mecanismos e estratégias que são utilizados na implementação de redes neurais convolucionais. Bom, os primeiros desses mecanismos eles são denominados padding e striding. Na verdade, eles definem como é a aplicação dos filtros convolucionais sobre as entradas de dados a serem processadas. A motivação para esses dois mecanismos é exatamente como calibrar melhor o tamanho dos tensores que vão resultar a partir desse processo. Em particular, pode ser um problema que o tamanho do tensor diminua demais durante o processamento dos sucessivos níveis da rede neural convolucional. Dado um nível L que tenha o tamanho N por M, se nós utilizarmos filtros de tamanho K por M, então cada canal no nível L mais 1 vai ter dimensões NL-K+1, como já vimos anteriormente. Esse é o número de linhas e colunas que cada sensor sucessivamente vai encolher por K-1 e vai limitar o número de níveis, camadas que a rede neural convolucional pode ter. Para reduzir esse efeito, uma solução simples é complementar cada tensor tanto nas linhas quanto nas colunas de cada canal por algum valor padrão, tipicamente 0. Para uniformidade, nós sempre complementamos pela adição do mesmo número de linhas e colunas em cima e embaixo, assim como nas laterais. Com o padding, com o complemento P, o tamanho do nível L do tensor então se torna NL mais 2P por NL mais 2P vezes M. Assumindo que cada filtro é de tamanho K por ML e assumindo que nós temos M de L mais 1 filtros, então o tamanho do nível L mais 1 do tensor será NL mais 2P menos K mais 1, NL mais 2P menos K mais 1 vezes ML mais 1. Se nós quisermos preservar o tamanho do tensor resultante, basta que P assuma o valor de K-1 sobre 2, como era de se esperar, nivelando aqui esses valores, né, zerando e ele mantendo o valor do tensor. Uma questão interessante é que com a utilização desse padding, né, desse complemento, nós podemos ter redes neurais convolucionais com um número de níveis arbitrário. Vamos ver um exemplo aqui para o P igual a 0, ou seja, sem padding e com padding de tamanho 1. Então aqui nós temos a rede neural, né? Na verdade uma convolução onde a entrada é 5x5, o filtro é 3x3, e ao realizarmos o processo de convolução como já fizemos anteriormente, isso resulta na próxima camada sendo 3x3. Com o padding, a rede que era, o nível que era de 5x5 se transforma em 7x7 e quando aplicado o filtro, nós obtemos novamente um filtro 5x5. Esse procedimento, como foi mencionado, sendo adotado de forma repetitiva, ele vai permitir que nós mantenhamos a cardinalidade, o tamanho desses vários níveis, independente da profundidade da rede. A segunda técnica que segue num caminho diferente é o striding, né? Ou seja, você colocar um passo que seja maior do que 1, por exemplo, nesse processo. E a lógica do striding ele é de tornar mais esparso o número de janelas deslizantes usado nas convoluções. Ou seja, ao invés de você considerar todas as possíveis janelas, nós incrementamos o índice tanto em linhas quanto colunas, por um valor inteiro maior do que 1, que é chamado passo ou stride. Nesse caso, nós
podemos rever aqui como seria uma convolução tridimensional, e vocês notem que ao invés de caminharmos de 1,1 para 2,1, caminhamos para 1 mais S e assim sucessivamente, o mesmo acontecendo nas colunas. Nós podemos observar que utilizando um passo S, a convolução Z' com o W de dimensões K vezes K resulta em uma matriz T mais 1 vezes T mais 1, onde T é o tamanho original menos o K dividido pelo S aqui, que é o passo. Então nós vamos ver agora um exemplo de uma convolução 2D com um passo igual a 2 e uma matriz 5x5 e um filtro 3x3. Nós vamos perceber aqui que o resultado é uma matriz 2x2, como vai ser mostrado a seguir. Então nós temos aqui o filtro já posicionado sobre a matriz, ele resulta no valor 7, e ao invés de delimitarmos nessa posição aqui com um salto de 1, ele salta 2 e chega ao fim da matriz, gerando o segundo elemento. O mesmo se aplica para as linhas, né? Então, ao invés de passarmos para essa matriz 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 3, nós já saltamos duas, vamos para as últimas 3 linhas, e isso completa o processo de convolução. Notem que dessa maneira nós podemos tanto reduzir de maneira mais acelerada os tensores, como manter o tamanho dos tensores entre vários níveis. Uma outra estratégia que é muito comum de ser utilizada em redes neurais convolucionais é chamada de pooling, né? Ou seja, são funções de agregação que eles trabalham com vários neurônios, várias entradas ao mesmo tempo e geram algum resultado. Nós vamos entender como vai ser esse uso em breve. Então, uma lógica típica, além da soma, é o filtro ele aplicar uma média, ou o filtro aplicar o valor máximo, né, que é o que se chama average pooling e max pooling, respectivamente. E é interessante ressaltar que o max pooling é uma estratégia mais popular do que a average pooling. E também é bem comum que o passo ele seja igual ao tamanho do filtro, de tal forma que a função de agregação ela é aplicada sobre janelas que não têm sobreposição, realmente numa tentativa de reduzir e obter valores mais significativos. O filtro W ele é por padrão K vezes K vezes 1, e todos os pesos são fixados em 1, de maneira que não há realmente uma alteração dos pesos, e essa é uma operação de sumarização. Em outras palavras, os pesos dos filtros são fixados em 1 e não são atualizados durante a retropropagação. E ele também não tem viés, ou seja, é mais uma operação de sumarização mesmo. Finalmente, notem que pooling implicitamente usa uma função de ativação e identidade, e dessa forma a convolução ZL com W usando um stride de S igual a K, ou seja, sem sobreposição entre as janelas, vai gerar um tensor de dimensões NL sobre S. Vamos dar um exemplo onde nós temos originalmente uma matriz 4x4, temos uma janela 2 de tamanho 2 e um stride de tamanho 2 que é igual ao tamanho da janela. O resultado então é 2 por 2 e nós vemos que todos os filtros têm um peso igual a 1. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, o filtro máximo, essa é a janela de entrada, todos os valores aqui são iguais a 1, a janela de saída é idêntica à janela de entrada e o maior valor é igual a 3. Nós podemos ver essa dinâmica aqui associada a todos esses casos. Esse nós já mostramos. No segundo caso, o resultado é 4, aqui é 2 e aqui é 4, tendo o resultado dos máximos. Notem que, dependendo da semântica que se queira impor, você vai utilizar diferentes operadores de forma a tentar capturar características dos dados que possam ser interessantes para fins de aprendizado. Bom, com isso nós concluímos a discussão sobre essas 3 operações, pooling, striding
e a terceira de agregação, e concluímos esse vídeo.